Graça e paz abençoados. Aqui quem vos fala é o pastor Anderson. Gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, mas eu tenho certeza que é uma palavra muito forte em relação àquilo que nós aprendemos no sistema religioso, nós aprendemos ao decorrer de nossas vidas, né? A palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, né? Hoje eu quero falar logo a princípio, né? Sobre o primeiro véu, né? Primeiro véu, primeiro a gente tem que entender o que é um véu, né? O véu é algo que você olha fixamente para algo e você não consegue ver o véu, ele deixa sua vista embaçada. Você não tem a imagem exata daquilo que você está olhando, você não tem aquela a perfeição, você não consegue olhar perfeitamente para aquilo que está à sua volta. Então, esse é o véu. E o primeiro véu que eu quero falar hoje é sobre o véu da lei. O véu do sistema religioso, o véu que hoje está nos corações de muitos cristãos, infelizmente, por falta de revelação, pela indução do sistema religioso, pelas denominações que não conhecem a graça de Deus, que é o evangelho genuíno, a nova aliança, o novo pacto, né? Para nós que nascemos depois da cruz, né? Uma forma de vida totalmente diferente daquele que é apregoado hoje, né? Pelo sistema religioso, por falta de revelação. E o primeiro véu, o apóstolo Paulo, né, que é o nosso apóstolo, o apóstolo dos gentios, que recebeu a revelação da graça quando Deus arrebatou ele até o terceiro céu, e lá ele recebeu todo o entendimento do que aconteceu na cruz, né? Os benefícios que nos foi dado gratuitamente. O primeiro versículo está no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 13, que diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que era transitório? O que era transitório era a lei. A lei não era permanente, a lei era de passagem. Aí o que ele diz? Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Olha o que o apóstolo Paulo diz, né? Que o coração deles foram endurecidos. Por quê? Porque até o dia de hoje eles estão aonde? Eles estão lendo sempre Moisés, eles estão sempre no Antigo Testamento, eles estão sempre dizendo que Moisés subiu no monte, que Moisés era um homem de Deus. Tudo isso é válido, tudo isso é correto. Mas que aliança era essa? Era claro que essa aliança era a velha aliança, era a antiga aliança. E Romanos 6,14, Paulo diz que nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então, viver a velha aliança é viver de forma endurecida, de forma que o coração está duro em relação à revelação da palavra de Deus para esse novo pacto. É viver das obras da lei, é estar debaixo da lei, é estar debaixo de maldição, né? Como fala em Gálatas 3,10, né? Que os que vivem de lei estão debaixo de maldição. E Cristo, ele aboliu. Por quê? Porque a lei ela já foi cumprida. Romanos 10,4 diz que Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Então a lei ela foi até a cruz,
Depois da cruz não existe mais lei, a lei acabou. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele escreve, né, para a igreja, dizendo que até hoje, sempre que alguém está lendo o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração daquela pessoa. E infelizmente o que mais a gente vê por aí é pessoas o quê? Pregando a velha aliança e nunca a nova aliança. Só pregando a antiga aliança e nunca a nova aliança. E o que é que a Bíblia nos convida a fazer? É viver a graça de Deus, que é a nova aliança para esse novo pacto. Largar essas obras, né, as obras da lei, e viver agora uma novidade de vida. Porque toda vez que nós estamos na antiga aliança, o véu está posto sobre o nosso coração. E eu quero dizer para os amados que esse é apenas o primeiro véu. Na verdade, existe outro véu que as pessoas nem imaginam que estão com esse véu no rosto. Por quê? Vamos conferir esse segundo véu? Vamos conferir esse segundo véu? Na verdade, esse véu é Jesus de Nazaré. O primeiro véu é Moisés, porque Moisés era o ícone da lei. O primeiro véu é Moisés. O segundo véu é Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Porque Jesus de Nazaré é Deus revestido de carne e sangue. Está lá no livro de Hebreus 2,14, a primeira parte. Fala que ele semelhantemente participou das mesmas coisas, de carne e sangue, para que pela morte dele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. Então, Deus ele se revestiu de carne e sangue para aniquilar o pecado, aniquilar o diabo e reconciliar o homem com Deus. Por isso que Deus ele se revestiu de carne e sangue. E Deus, João 4, né? João 4:24, Deus é espírito. Deus é espírito. Então Deus não é carne. Jesus de Nazaré, ele não veio para ser o nosso, como é que eu posso dizer? Ele não veio para ser o nosso guia, não o nosso guia, ele veio ser o nosso substituto. Jesus de Nazaré, ele veio ser o nosso substituto. Ele veio fazer aquilo que nós não podemos fazer e não poderíamos fazer. Então ele veio para cumprir essa obra que nenhum ser humano nascido de mulher era capaz de cumprir. Porque senão os profetas teriam feito, mas ninguém conseguiu fazer. Então Jesus de Nazaré, ele veio para morrer por nós, para pagar o preço por nós, para que hoje fôssemos livres, livres do diabo, livres do pecado, livres daquilo que tudo aquilo que nos separava de Deus. Então Jesus de Nazaré é o segundo véu. Moisés é o primeiro véu. Jesus de Nazaré é o segundo. Abra sua Bíblia também em Hebreus 10. Pelo novo e vivo caminho. O que é a graça? A graça é isso. É o novo e vivo caminho que ele nos inaugurou, ou que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, a carne de Jesus de Nazaré era um véu. A carne de Jesus de Nazaré era algo que nos afastava de Deus. Por quê? Porque Deus estava ali. Só que Jesus de Nazaré precisava morrer para que manifestasse a salvação e para nós, não só a morte, mas também a ressurreição. O ressurgir de Jesus, né? Efésios 2:8 e 9, nós somos salvos pela graça de Deus. E ser salvo pela graça de Deus é um mérito que Deus, né, fez na cruz por nós, né? O mérito único e exclusivo de Deus, que foi ele lá, ele que foi na cruz, morreu por nós, pagou o preço por nós. Então nós somos salvos pela sua graça, não pelo pagar o preço, né? E o véu é a carne de Jesus
Então, quando Jesus morreu na cruz, o véu rasgou de alto a baixo, né? Mateus 27:50, né? E 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então, o que é que nós podemos entender? Que aqui o véu, assim que Jesus morreu, o véu do templo ele se rasgou, né? De alto a baixo. O que é que a gente entende com isso? Que na verdade o antigo pacto ele trabalha muito com simbologia, trabalha muito com simbologia, e essa simbologia ou essas sombras, né? Essas sombras é o que na antiga aliança eles tinham para caracterizar Cristo, né? Por exemplo, o pão é uma sombra da carne de Cristo. O, o vinho é uma símbolo, uma sombra, né? Uma sombra do sangue, assim como a água, a do Espírito, né? Assim também como o azeite, a do Espírito, e assim muitas sombras tem, né? No antigo pacto. E João 19:30 diz que Cristo na sua morte consumou todas as coisas. Com a sua morte, ele consumou tudo. Então, o que Cristo quis dizer para nós com a sua consumação? Ele quis dizer para nós que toda aquela simbologia da antiga aliança apontava para ele. E esse templo que se rasgou é a simbologia da carne de Jesus, Hebreus 10:20, que se rasgou por nós. É a mesma coisa do pão e do vinho que ele distribuiu aos discípulos. Ali é uma simbologia da carne e do sangue que foi partido por todos nós que somos ovelhas de Deus. Aquele sangue, aquela carne que foi aquela carne e o sangue foi partido ali na cruz, aquilo representa o pão e o vinho, assim como a água, o espírito, o azeite, né? Isso são sombras que ainda não havia se consumado em Cristo, porque a lei trabalha com sombras. Está lá em Hebreus 10:1, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, porque a lei ela trabalha com sombras, ela não tem imagem exata. E hoje, né, debaixo dessa nova aliança, nós não estamos mais vivendo de lei e nem de sombra. Nós não precisamos mais simbolizar nada, porque tudo já está consumado. Estamos depois da cruz, estamos depois da morte e da ressurreição de Cristo. Então hoje não tem mais nenhum significado, não tem mais nenhuma relevância você viver de sombra, você viver daquilo que foi antes da cruz. Porque tudo que foi antes da cruz estava apontando para aquilo que Cristo faria por nós. Amém? Graça e paz a todos.